Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre como emagrecer tendo doença autoimune. Muitas pessoas não entendem que a importância de perder peso, ainda mais tendo doença autoimune, mas também não sabe o caminho. E é por isso que a gente vai fazer essa live. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Espero que o som esteja bom também para você escutar e que a gente faça uma ótima live aqui juntos, tá bom? Vamos entrando, o pessoal já está entrando aí. Eu quero saber se o som tá legal aqui, se vocês estão me enxergando direitinho. Boa noite, Gabi. Boa noite, Luzi. Boa noite, Marta. Boa noite, Cristi, Leide, Cláudia. Boa noite. Boa noite para Fátima, para o Júnior, para Ana, para Flávia. Boa noite, Sinara. Boa noite, Domingas, pode ser? Boa noite, Jô. Boa noite, Silvia. Boa noite, Luziette. Boa noite, Alaiane. Boa noite. Tudo certinho, Fabi já falou aqui. Ótimo, o pessoal tá chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar então primeiro entender o processo de emagrecimento, depois por que é importante você tendo doença autoimune estando acima do peso, é importante você perder de peso, e aí depois como que a gente faz isso, certo? Então, vamos entender primeiro, antes de tudo, deixa eu tirar até meu óculos aqui que acho que já tá melhor. Vamos entender a primeira questão sobre o emagrecimento é como fazer o emagrecimento. Então, quando você tem doença autoimune, é algo muito importante você entender que existe um processo de inflamação. E aqui vai um ponto muito importante para você aprender sobre emagrecimento, independentemente de você ter uma doença autoimune ou não. Essa live vai te ajudar muito a elucidar muitas questões aí. Muitas pessoas têm dificuldade em perder peso. E isso acontece porque elas começam a forçar o corpo a perder peso. E não em ajudar o corpo a perder peso. São coisas diferentes. Então, forçar o corpo a perder peso, você tende ao processo, a um retorno muito grande, muito rápido em pouco espaço de tempo. Quando você melhora o terreno biológico, como a gente fala, o emagrecimento ele vai muito mais fácil. Bom, e como a gente pode estar, às vezes, forçando o emagrecimento? Às vezes é quando a gente quer utilizar apenas uma medicação ou apenas uma restrição calórica. Então, isso daí são formas para você forçar o corpo a emagrecer. Isso é um ponto muito importante, porque nas doenças autoimunes, a gente se frustra muito, porque a restrição alimentar, junto com apenas a medicação e não entendendo o processo como um todo, faz com que você não atue na causa. Então, o que acontece? As doenças autoimunes, por que a gente precisa perder peso quando tem doença autoimune? Porque o ganho de peso, o excesso de gordura por si só gera inflamação, gera aumento de radicais livres, ou seja, aumento de inflamação no corpo inteiro. Esse aumento de inflamação que a gordura traz piora, ativa demais o seu sistema imunológico. Então, toda vez que você tem excesso de peso, você vai ter muita inflamação. Para um corpo que já tem uma produção excessiva de inflamação, vai ser uma cascata imensa que vai ficar sobrecarregando o seu sistema imunológico. E a partir do momento que você sobrecarrega o sistema imunológico, você piora a sua doença autoimune. Então, esse é um ponto chave, porque muitas pessoas falam assim: poxa, já melhorei minha alimentação e não entrei em remissão. Eu ainda continuo com dores articulares. Poxa, o que eu faço? Vocês me mandam mensagem toda hora sobre isso e eu tô aqui para passar já um grande ponto. Se você está com excesso de peso, uma das coisas que você precisa colocar em mente, isso já, é que o ganho de peso, esse excesso de peso, contribui para você ter crises da sua doença autoimune.
Então, uma grande chave para você conseguir melhorar ou ficar mais próximo da sua remissão é o emagrecimento. Então, fazer um processo de emagrecimento adequado é muito importante. Isso porque a inflamação gerada, a própria inflamação também da doença autoimune, gera um ambiente que facilita o ganho de peso. Porque toda vez que o seu corpo está inflamado, você bloqueia a perda de gordura e estimula a formação de gordura. Diante disso, a gente precisa então entender que reduzir a inflamação é ponto-chave para doença autoimune e reduzir a inflamação é um ponto-chave para você conseguir perder peso. Então aí já é um grande ponto. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de ganho de peso. Quando você está inflamado, você afeta o seu sistema, o seu centro de saciedade, de fome. Então você começa a desregular a sua saciedade, a sua fome. O que isso quer dizer? Que você vai ser aquela pessoa que come e não fica saciada, não se sente cheia. Então você vai comer muito mais do que deveria. Ou você é aquela pessoa que, além disso, ou você só apresenta uma coisa, que é a vontade de comer. Você tem vontade de comer toda hora. Então, por um lado, você não sacia quando come, e por outro lado, você também sente fome mais do que o normal. Você nota isso, que com o tempo você está apresentando um aumento da fome. Então, isso daí é um ponto importante para ser trabalhado. Então, a inflamação gera essa alteração do sistema de fome e saciedade. E já começa a desregular isso. E a inflamação ao longo desse tempo, que faz com que você comece a comer mais que deveria e ter menos saciedade, vai proporcionar um quadro de resistência. O excesso de peso tem um quadro de resistência aos hormônios. Então, os hormônios não quer necessariamente dizer que eles estão em deficiência. Tem pouco hormônio da insulina. Não. Na verdade, a insulina é produzida em excesso, justamente por não estar funcionando direito. Esse mau funcionamento da insulina proporciona um excesso de produção de insulina, e o excesso de produção de insulina proporciona a formação de gordura. E essa formação de gordura, não só a formação de gordura, aumenta a vontade de doce, aumenta a vontade de comer. Então, você vai ter mais vontade de comer alimentos inflamatórios. Fora que insulina em excesso piora a doença autoimune. Então, pessoas que estão com excesso de peso tendem a já ter uma resistência à ação da insulina. Essa resistência à ação da insulina gera piora do quadro da doença autoimune. Então, olha como a gente linka muito os dois pontos, né? Os dois pontos chaves: doença autoimune e emagrecimento, né? Doença autoimune e excesso de peso. Excesso de peso piora a doença autoimune, e a doença autoimune dificulta a perda de peso, facilitando o ganho de peso, na verdade. Então, quando você tem essa inflamação, você tem necessariamente, vamos falar assim, né? Quando você tem a inflamação, vai ser mais difícil. Quando você tem uma doença autoimune que já produz inflamação demais, não vai ser um emagrecimento tão simples. E é essa questão que a gente precisa entender. Trabalhar o terreno, diminuir a inflamação. E como a gente faz isso? É esse o grande ponto. Então, você pode estar utilizando medicação? Pode. Então, em nenhum momento eu falei assim, que medicação não funciona. Mas o que você precisa entender é que a medicação sozinha, para quem tem doença autoimune, vai causar uma frustração enorme. A alimentação só com redução calórica vai trazer frustração para quem tem, frustração para a equipe inteira, tá? Porque eu recebo muito cliente aqui que fala: olha, eu passei no médico X, eu passei numa equipe X e para emagrecer,
eu fiz o processo de emagrecimento com eles por 3 meses, por exemplo, 6 meses às vezes. E eu estava fazendo o que era proposto. Eu comia muito certinho o que estava sendo passado. E eu não emagreci, pelo contrário, eu ganhei o peso. E aí eles estavam duvidando de mim, achando que eu não estava fazendo. Olha como que gera a frustração, e não só isso, uma situação extremamente desconfortável para essas pessoas que estão buscando perder peso. Isso acontece por quê? Porque essas pessoas e até a equipe que traçou o planejamento de emagrecimento não pensou no emagrecimento para uma pessoa com doença autoimune, que é diferente. Diferente do quê? Diferente no tipo de alimentação que vai ser prescrito. Esse é um ponto. Então você vai ver que isso muda. Então, a alimentação, aí entra naquela questão. Se, uma coisa simples, né? Então, não é utilizando, por exemplo, alimentos. Se a sua alimentação, por exemplo, tiver glúten e você está buscando emagrecimento e você tem doença autoimune, dificilmente você vai perder peso. Vai ser muito mais difícil. Quer dizer que ninguém vai conseguir? Não, não é isso. Mas assim, você que está enfrentando dificuldade tem que ser revisado o modo como você está se alimentando. Um outro ponto que é importante é fazer atividade física é importante, super importante. Mas muitas pessoas que estão com doença autoimune ativa estão muito inflamadas. E o excesso de inflamação no corpo gera cansaço, gera uma baixa de energia, uma baixa motivação. Então não necessariamente vai ser a primeira coisa a se fazer. A primeira coisa a se fazer é começar a reduzir a inflamação no corpo. E reduzir a inflamação no corpo é fundamental um processo de adequação alimentar, ajuste da qualidade do sono, otimização intestinal e otimização de vitaminas e minerais. Então, quando a gente fala assim, a pessoa está vindo para perder peso e ela está, normalmente, quando tem doença autoimune, apresenta problemas intestinais e ela quer fazer uso apenas de vitaminas por via oral. Isso funciona? Vai ser limitante. Por quê? Porque a inflamação é tanta que o intestino não é capaz de absorver o que deveria e você não é capaz de ingerir tudo aquilo que deve. Ainda mais no processo de emagrecimento. Então, as terapias injetáveis vêm para isso também. Vêm para auxiliar nesse processo. E isso é importante, porque às vezes a pessoa quer pegar fazer o processo de emagrecimento, mas acha que só com alimentação vai funcionar. E só a alimentação não funciona. E o que a gente tem que também, junto com isso, não só modular o estresse, mas até terapia é super importante. Para entender o comportamento de como você se comporta em relação à alimentação. Porque muitas pessoas com uma alimentação inflamatória, uma compulsão, vem de problemas emocionais também. E isso deve ser trabalhado. E junto a isso, a medicação para alguma coisa, para combater, por exemplo, compulsão. Nesse início, utilizar medicações não é o problema. A questão é trabalhar enquanto se medica a causa. Isso porque faz com que, enquanto você vai tendo o resultado e vai tendo um auxílio da medicação, por exemplo, você também vai ter motivação para trabalhar a parte emocional. Isso é importante. E muitas pessoas não valorizam essa questão. Então, trabalhar de forma correta o processo de emagrecimento, entendendo que é algo complexo e não algo que você deve comer menos e se exercitar mais, é fundamental para quem está buscando emagrecimento, ainda mais tendo doença autoimune. Entender que, por exemplo, se você pegou e estava comendo pão todo dia, e você agora come 3 vezes na semana, ou trocou o pão pelo pão integral, você tem doença autoimune, pode ser que você se frustre, que você não tenha o resultado que está buscando. E isso acontece por questão também individual de quem tem uma doença autoimune.
E nesse processo autoimune, a gente precisa também entender o ambiente. Então, o corpo, quando ele está inflamado, ele vai precisar o quê? De antioxidantes. Todo mundo precisa. O processo de emagrecimento é importante isso. Mas, quando a gente está falando do processo de emagrecimento e da inflamação que é causada, a gente tem que saber que o corpo, quando ele está com deficiência de vitaminas e minerais, ele também vai piorar a inflamação e vai piorar a sua funcionalidade. Então, quando a gente tem uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de selênio, de zinco, de complexo B, de ferro, você faz com que as suas células funcionem de maneira mais lenta, de maneira mais ineficaz, porque elas não vão ter a capacidade de utilizar o seu alimento em forma de energia. Então esse é um ponto muito importante. Muitas pessoas não entendem isso. Não adianta só você comer, você tem que comer e utilizar esse alimento como fonte de energia. E isso só vai acontecer se você tiver quantidades adequadas de vitamina do complexo B, de magnésio, de alfa-lipoico, por exemplo, de carnitina, enfim, de algumas coisas que são importantes para o funcionamento celular. E aí você nunca dosa nada de vitaminas e minerais ao longo do seu tratamento. Então você não consegue melhorar, não consegue fazer o processo de emagrecimento ser efetivo. Esse é um grande ponto. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando eu quero perder peso, eu tenho doença autoimune, é trabalhar o meu ambiente. Então tem que se passar, tem que avaliar, por exemplo, sempre avaliar o grau de inflamação. Inflamações mais leves, a gente já pode começar por um processo mais intenso de emagrecimento. Inflamações mais intensas, aí o que é interessante? Melhorar o terreno. Então fazer um detox se for necessário, trabalhar com vitaminas e minerais de forma injetável, trabalhar o intestino para que ele comece a absorver melhor o nutriente, tá? Isso é um ponto muito, muito importante, pessoal, porque quando vocês entram no processo de emagrecimento e conseguem entender que a digestão do alimento também facilita o emagrecimento, isso muda muito, muito mesmo. E assim, é absurdo, porque você começa a comer um alimento, então não adianta nada você comer o alimento, não digeri-lo e aí danificar o seu intestino. E não só isso, você não vai absorver o nutriente. E pensa, qual é o objetivo disso, de você comer? O objetivo de você comer é você fornecer nutriente para sua célula. Se não chega nutriente na sua célula, o mecanismo, a sinalização de fome continua, porque a sua célula não vai ter o nutriente que ela precisa. Logo, você continua tendo fome. Então, ao mesmo tempo, a saciedade não acontece. Por quê? Porque você não tem o alimento adequado. Você não está levando nutriente para a célula. Então, o processo de digestão é importante. O que você come é importante. A forma como você vai digerir é importante. E a forma como você absorve o alimento é importante também. Por isso que tratar o intestino é tão importante. E por isso que às vezes vocês querem utilizar vitaminas que vocês veem por aí, que ajudam, que faz milagre para emagrecer, e que no final se frustra por gastar dinheiro à toa. Por quê? Porque, primeiro, que seu intestino não está nem capacitado para absorver. Segundo, que seu intestino não está capacitado também para absorver e às vezes e utilizar essa medicação direito. Então isso é muito importante para você conseguir ter resultado. Até que tudo bem, pessoal? O que vocês estão achando? Mandem o feedback de vocês. Deixa eu ver algumas coisas que vocês escreveram aqui, que eu precisava pelo menos falar essa parte para a gente continuar. Boa noite, Esther. Acabei de ver aqui que você entrou. Rafa, Luziette.
Aqui a Luziette falou assim, ó, doutor, fale sobre menopausa. Nós lúpicas não podemos fazer uso. Tenho osteoporose, lúpus, artrite, artrose sem hormônios, como emagrecer? Estou tomando 15 comprimidos por dia. Zete, primeira coisa, não é contraindicação absoluta ter lúpus e a parte de reposição hormonal. Então, pelo contrário, hormônios, para quem tem lúpus, é um ponto importante de ser avaliado, porque existem hormônios inflamatórios, como insulina, como excesso de estrogênio ou estrona, como cortisol em excesso, como a prolactina. E existem hormônios anti-inflamatórios, como o DHEA, que é o DEA, como a testosterona, como a progesterona. Então, precisa ser avaliado isso para você por conta da real necessidade, entendeu? Porque deficiência de estrogênio na mulher que tem menopausa, então na menopausa costuma ter deficiência, diminuição do estrogênio. E essa diminuição do estrogênio na menopausa também facilita o ganho de peso. Tanto o excesso quanto a falta do estrogênio ajuda no excesso de peso. Tá? A Fernanda aqui, ó. Doutor, tomo paroxetina, estou bem compulsiva, tenho Hashimoto, já tive endometriose. Através da medicina integrativa, dá para cuidar dessa compulsão sem tirar a paroxetina? Então, é isso que o pessoal entende. A medicina integrativa, pessoal, gravem bem isso, não é uma medicina alternativa. Pelo menos a medicina que eu pratico, que é realmente integrativa, é dessa forma. Não é que a medicação é o demônio, não é isso. Ela tem a sua indicação e ela tem a sua utilização. O que é importante saber? Tendo Hashimoto e tendo endometriose, que é toda doença autoimune, e compulsão, o que acontece muitas vezes? As pessoas se tornam compulsivas porque elas se tornam desnutridas apesar de ganhar peso. É muito estranho isso, mas acontece. Por quê? Porque o seu corpo, o seu intestino está tão ruim que ele não é capaz de absorver os nutrientes. E quando a gente utiliza as vitaminas endovenosas e junto com isso vai melhorando o intestino, tem pacientes que falam assim, olha, eu não tenho mais aquela compulsão. Por quê? Porque a compulsão se dá pela desnutrição e se dá também pelo fato de, além da parte de desnutrição, a compulsão também se dá por excesso de insulina, por exemplo. O excesso do hormônio da insulina também ajuda a aumentar a vontade de comer. Quando você diminui o nível de insulina, você consegue praticar jejum de forma mais adequada. Por isso que o jejum, tem pessoas que já conseguem 16, 18 horas, tem outras que não, entendeu? Então isso é um ponto bem importante para você entender. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tô vendo aqui, pessoal. Tá. Aqui eu já falei. Aqui a Esther tá deixando o depoimento dela. Muito obrigado, Esther. Um beijo pra você. Desde que comecei a tratar com você, doutor, minha qualidade de vida já mudou muito. Tô tão feliz, muito grato por poder estar sendo tratada. Prazer é todo meu. Fico muito feliz que você está aqui com a gente também à noite aqui. E vamos para cima, vou melhorar cada vez mais. A Daniele pergunta aqui se eu prescrevo T3. Se for necessário, a gente utiliza o T3. Tudo que for importante e bom para o paciente, eu não vejo contraindicação e algo que eu não vou prescrever que é bom para o paciente, entendeu? Aqui estou vendo a Luziette bem triste com algumas coisas aqui. A Ana. Deixa eu ver aqui. A Gisele perguntou aqui: quem tem endometriose pode usar hormônio? Sim, endometriose nada mais é que um excesso de estrogênio. Muitas vezes existe a deficiência de progesterona que tem endometriose. E a endometriose pode ajudar também no ganho de peso pelo excesso de estrogênio.
que endometriose também é uma doença autoimune e também se beneficia muito com o processo de emagrecimento. Por quê? O processo de emagrecimento, para quem tem, por exemplo, endometriose, ajuda a diminuir focos, a diminuir a formação de novos focos de endometriose, entendeu? A Gisele perguntou aqui, jejum intermitente ajuda a tratar o intestino? Ajuda. 12 horas de jejum já ajuda, porque você não tem... Toda vez que você come, o seu intestino vai ter que trabalhar de uma forma ou de outra. Então, o jejum ajuda no processo de melhora do intestino. E o jejum também ajuda no processo de emagrecimento. Nas doenças autoimunes, pode fazer jejum intermitente para emagrecimento? Claro. O jejum intermitente ele ajuda as doenças autoimunes, porque existe um processo de autofagia muito deficitário em quem tem doença autoimune. E jejum intermitente ajuda tanto nisso, quanto também ajuda o corpo a utilizar a gordura como fonte energética. Porém, apenas jejum intermitente para quem tem doença autoimune vai ajudar? Não. Por quê? Porque se continua com o processo inflamatório. Tá bom? Aqui a Dominga está perguntando coisa de fórmula, vou pedir desculpa, Dominga, mas não vou te responder, porque isso daí eu não tenho como não ser por avaliação, tá bom? Aqui, e aí vamos lá, tá? E aí a gente tem uma pergunta aqui também da Lisiane. Qual a melhor estratégia alimentar no Hashimoto? A estratégia alimentar no Hashimoto, a gente tem que partir de uma alimentação que não tenha glúten nem laticínios, isso é o básico. E aí depois a gente tem que avaliar quais as outras possibilidades de acordo com a sensibilidade alimentar que cada paciente tem. Tem pacientes que vão ter reação com as leguminosas, por exemplo, que é grão de bico, feijão, lentilha. Tem pacientes com Hashimoto que vão ter reação alimentar, por exemplo, com tomate, com berinjela, outros até com banana, pode acontecer, outros com ovo, outros com as oleaginosas. Então, isso daí é muito importante a gente trabalhar de forma bem individualizada. Mas para todos, se você quer começar um processo de emagrecimento, você quer iniciar o seu emagrecimento, você tem uma doença autoimune, retirar glúten e laticínio, você vai ver que vai te ajudar bastante nisso. Tá? Além de te ajudar também a ter um intestino mais saudável ao longo do tempo. Então, a gente precisa entender que é o seguinte, a gente precisa partir como que a gente emagrece então tendo doença autoimune? Primeira coisa, se você já tem um pouco de energia, fazer atividade física. A atividade física vai ajudar demais a limpar o receptor, vai fazer com que aquela resistência à insulina, resistência à leptina, resistência ao hormônio, enfim, diversos hormônios que a obesidade, o sobrepeso gera, melhore. Então essa diminuição da resistência é ajudada pelo processo de atividade física regular. Não só isso, além da atividade física regular, melhorar também a questão da qualidade do sono. Sono de boa qualidade vai fazer com que os hormônios da saciedade e da fome sejam equilibrados. Então você vai começar a ter menos fome ao longo do dia. Você vai reparar que quando você tem noites mal dormidas, você sente mais fome durante o dia. E não só isso, você começa, além de sentir fome ao longo do dia, você vai notar que pessoas que você dormiu mal hoje, amanhã, além de você aumentar a sua fome, vai aumentar a sua vontade por doce, por um alimento salgado, entendeu? Não vai ser um alimento que você estava acostumado. Você vai notar que aumenta a sua fome ao longo do dia, tá bom? Boa noite, Drica. Tudo bem com você? Espero que sim. Então, é muito importante você saber disso. Então, a gente falou da atividade física, porque limpa os receptores. Você vai entender da questão do sono, que melhora melhora
a produção hormonal, obviamente, e também até com o seu comportamento muda de acordo com o sono. Você vai ver que quando você dorme mal também, você fica mais irritado, entendeu? Tudo isso interfere. E aí a alimentação, que a gente acabou de falar também, super importante. E principalmente, o que a gente precisa fazer é melhorar a saúde intestinal. Melhorar a saúde intestinal vai ser algo importante no processo de emagrecimento, porque vai permitir com que o alimento que você come, você digerir adequadamente, absorver e dar o nutriente adequado para a sua célula. Então, quando você nutrir melhor a sua célula, consequentemente, você vai estar com um metabolismo muito melhor e com isso a perda de peso vai acontecer. Porque você vai criar mecanismos para o seu corpo que vão facilitar a ativação da queima de gordura, que é isso que você precisa. Você precisa ativar essa queima de gordura. Então, quando você força o emagrecimento, você não vai ter a capacidade de fazer isso, com que o seu corpo fique nutrido e ativar essa queima de gordura. Então, além da parte intestinal, tirar metais tóxicos, retirar parasitas, vermes, bactérias. É muito comum pessoas com doença autoimune ter super crescimento bacteriano. E essas bactérias que crescem demais no intestino, elas fermentam a ponto de dificultar a utilização de vitaminas e minerais pela sua célula. Então, às vezes essas bactérias acabam roubando os seus nutrientes. Então você fala, poxa, eu estou tomando a vitamina e não presta para nada. Poxa, eu estou comendo tal coisa que falam que é bom e para mim não funciona. Para você não vai funcionar, se você não entender como funciona o corpo. Por isso que a gente precisa dessa questão tão complexa e da avaliação médica e da equipe nutricional para montar a alimentação. Isso é imprescindível, porque sozinho você consegue entender uma pequena questão, que é a parte de, ok, eu não estou conseguindo perder peso. E por que isso acontece? Aí começa a vir todas essas questões que tem que ser avaliada. Tem que ser avaliado como está a sua qualidade de sono, como que está seu intestino, como está a sua alimentação, como está a sua atividade física, como estão as suas vitaminas e minerais, para saber se você está num grau de nutrição importante ou não. E criar um ambiente favorável. O que é um ambiente favorável ao emagrecimento? É um ambiente que está desinflamado, que está com uma inflamação mais baixa. Uma inflamação mais alta, um ambiente com inflamação mais alta, facilita o ganho de peso. Um ambiente que está desinflamado favorece a perda de peso, a queima de gordura. Se você quer queimar gordura, você quer melhorar a perda de peso, atingir seu peso ideal, vamos dizer assim, que você tanto almeja, você precisa entender que é importante aumentar os níveis de antioxidante. Então, por exemplo, um componente é super importante, que faz muito sentido a gente utilizar no processo de emagrecimento, é o ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico, ele é anti-inflamatório, antioxidante, ajuda na saúde do fígado, ajuda a dar energia. E aqui a gente tem que entender, eu concordo com a Patrícia, que realmente é o que a gente está falando aqui. Obesidade é uma doença inflamatória. E doença autoimune também é uma doença inflamatória. Então, se você tem as duas coisas, se você tem excesso de peso, você está aumentando a inflamação. Se você tem doença autoimune, você tem excesso de inflamação. Esses dois excessos de inflamação juntos criam um ambiente muito pesado para você conseguir a perda de peso. Então é importante essa questão, por isso é uma avaliação, às vezes você está buscando emagrecimento e você está buscando, qualquer um que trabalha com emagrecimento. Vai ser difícil. Por quê? Porque quem trabalha com emagrecimento apenas, consegue emagrecer quando é o geral. Agora, quando é algo que envolve também doença autoimune, a gente precisa trabalhar um contexto inteiro que é complexo. Tá? Então, essa questão aí é muito importante, tá? Então, trabalhar esse ponto ajuda muito, muito mesmo.
E aí, obviamente, a gente precisa trabalhar a parte mental. A gente tem, por exemplo, às vezes tem que entrar com alguns fitoterápicos que podem ajudar também no processo de compulsão, de estresse, ansiedade que isso pode gerar. Mas o que eu vejo dentro do processo de emagrecimento é a pessoa tem que estar disposta a achar a equipe de confiança dela. Por quê? Erros e acertos vão acontecer. Mas se você estiver determinado e receber o suporte adequado, né, da sua equipe, o resultado vem. Você não precisa ter pressa, mas o resultado vem. O que eu vejo é que às vezes as questões, né, eu vejo muito isso. Você vai no médico e ele fala assim, olha, você precisa perder peso. Tudo bem, como? Come menos e exercita mais. Ele só falou um geral. Você não consegue nem pôr isso em prática. Então, existe um abismo muito grande entre a parte teórica, tá bom, comer menos, tal, não sei o que, tirar o glúten, tal, não sei o que, e como eu vou fazer isso para minha rotina? Esse abismo só vai ser alcançado pela equipe que você escolher cuidar de você. Essa é a diferença. O que eu vi hoje para uma cliente, ela já passou em 4 pessoas para perder peso, tá? E o que eu passei para ela, olha, eu vou montar um plano que você vai seguir. Então você vai saber o que fazer em cada hora do seu dia. Você vai saber, por exemplo, quanto de água, mas como fazer para você se hidratar. A alimentação, a gente vai olhar a sua rotina. Então quando você individualiza o tratamento, a gente começa a entender que é muito mais complexo, porque aí a gente consegue adequar, personalizar o tratamento, e essa personalização facilita a adesão a longo prazo. Perder peso em curto espaço de tempo é muito bom, é muito válido, motiva, ajuda demais a manter a adesão, mas o que você está disposto a fazer também, além disso? Além do processo de perda de peso, é você melhorar a qualidade de vida, é você ajudar o seu corpo a ter, se você tem dores no corpo, você conseguir diminuir as suas dores no corpo. Se você tem dor articular, é você parar de ter dor articular. Se você tem fadiga, é você parar de ter fadiga e ficar mais animado durante o dia. É você conseguir estar dormindo bem, ter performance no seu trabalho, cuidar da sua família do jeito que você busca. Então, ter energia para brincar com seus filhos, ter energia para você estar bem com seu marido ou com a sua esposa. Tudo isso é importante. E só vai ser alcançado se você entender que o processo se você tem uma doença autoimune, é importante você cuidar de forma eficiente. Então, quando a gente tem doença autoimune, lembre-se sempre disso. Se eu quero buscar uma remissão, a gente sempre trabalha com estilo de vida, mas a gente precisa perder peso. Se você tem excesso de peso e tem doença autoimune, você precisa tratar isso com alguém que conheça o caminho, tá? Sozinho é muito mais difícil. Você pode fazer, pode demorar muito mais e ter um resultado mais ou menos. Agora, quando você tem e segue algo que é proposto, você vai ver que o resultado começa a vir. É por isso, tá, que há cerca de 15 dias eu criei um novo protocolo de emagrecimento aqui do Instituto. Tá? É um protocolo que veio para inovar muita coisa, tem um emagrecimento eficiente, um emagrecimento também rápido para motivar, mas buscando a melhora do quadro clínico, melhora, remissão de doenças autoimunes. Então, trabalhar isso também ao longo do tempo. Então, se você é uma pessoa que está buscando perder peso, por perder rapidinho e tal, e não trabalhar o seu estilo de vida, tem um monte de gente. Se você quer mudar o estilo de vida, começar a entender o porquê, por que você tem que se alimentar melhor, por que você tem que dormir melhor, por que você tem que otimizar suas vitaminas, por que você tem que aumentar os antioxidantes do corpo, aí sim, aí você pega, me manda uma mensagem no direct, tá? Depois da live, não precisa ser agora, obviamente, e fala, olha, eu quero. Você fala, eu quero, aí eu já vou pedir, vou conversar com você lá no direct, eu vou entender seu caso para ver se faz sentido você iniciar também
o protocolo de emagrecimento. É uma coisa que ajuda, entendeu? E a questão do emagrecimento, é o que eu falo. Por exemplo, vou usar até aqui a questão da Daniele. Não consigo emagrecer porque tem hipotireoidismo, já tentei de tudo. Então, você já tentou de tudo para forçar o seu emagrecimento. Mas será que essa tireoide está adequada? É uma questão básica aí. Como está seu T4 e seu T3? Às vezes você está com o T4 normal, mas o T3 baixo. Como otimizar o T3? Dando o T3, às vezes sim. Às vezes você tem que dar minerais e vitaminas que vão ajudar na conversão. Como estão os níveis de vitamina D do seu corpo? Você tem doença autoimune? Não tem? Como está a sua alimentação? Ah, não, mas eu não quero mexer na minha alimentação. Se você acha que a medicação sozinha vai fazer você perder peso, você está perdendo tempo e dinheiro. Agora, se você está disposta a melhorar o estilo de vida, a otimizar suas vitaminas minerais e alcançar a sua melhor versão, não, aí pode escrever eu quero lá no direct para mim, você vai ver que a gente tem um resultado. E eu já cansei de ver pessoas frustradas com o processo de emagrecimento porque fazem o basicão. O basicão tem em todo canto, você pode ver, ninguém vive de dieta. Ninguém vive de dieta. O que acontece? As pessoas, elas têm que ter uma orientação inicial para entender como funciona a parte alimentar, quais alimentos vai fazer bem para você, quais não vão. Eu já tive um paciente aqui que me desafiou uma época, no sentido bom da palavra, né? Que já estava com uma boa percentual de gordura e queria diminuir ainda mais. E tinha doença autoimune, né? Porque esse é um ponto. E aí quando eu falei, olha, você vai ter que tirar esse grupo de alimentos, porque a gente viu que não estava fazendo bem para ela, por biorressonância, por exemplo, ela falou, não, mas só isso, não é possível. Quando ela voltou, ela falou, caramba, diminuiu 3% de gordura. Nem ela está acreditando, porque ela já tinha tentado de tudo, já tinha tomado tudo que é coisa para secar mais e não estava conseguindo. Então, entender esse processo faz muita diferença. Regular o sistema imunológico é o primeiro passo para você conseguir mostrar para o seu corpo que você quer emagrecer e ele te dá como resposta a queima de gordura. Tá bom? Bom, pessoal, a live de hoje então foi sobre como emagrecer tendo doença autoimune. Então a resposta que fica é o quê? Tendo doença autoimune e você quer emagrecer, o que você tem que fazer? Regular a doença autoimune e favorecer o processo de emagrecimento. Se você só pensar no emagrecimento, a perda de peso vai ser pequena ou nula. Se você entender que controlando a doença autoimune e junto com isso trabalhar o processo de emagrecimento, o resultado vai vir de uma forma que você nunca viu. Mas isso não é mágica, isso é só entendimento do contexto da situação. E outra questão, quem precisa emagrecer tendo doença autoimune? Todas as pessoas que têm excesso de peso e têm uma doença autoimune precisam perder peso. Todas elas, sem exceção. Por quê? Porque o excesso de peso inflama e ajuda a piorar a sua doença autoimune. Ajuda você a entrar em crise e aí ter que usar mais medicação e sempre aumentando a sua frustração no tratamento. Tá bom? A live vai ficar gravada, eu espero que eu possa contar com a sua ajuda para espalhar essa live para o máximo de pessoas possível, para que a gente tenha aí mais informação para as pessoas, para elas entenderem que pode ser feito, que tendo uma doença autoimune não é o fim, não é que você tem que pegar e utilizar corticoide para o resto da vida, não é que você tem que usar imunossupressor para o resto da vida. Não, vamos trabalhar esse processo juntos. Você vai ver que dá um resultado maravilhoso em termos de disposição, de bem-estar, de qualidade de vida e também de emagrecimento. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.